Fala galera, como prometido, hoje a gente vai começar a trabalhar a cinemática vetorial, tranquilo? Bom, e antes de eu começar a falar da cinemática vetorial, eu tenho que lembrar um pouquinho da cinemática escalar e também da partezinha de vetores. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que a cinemática, na verdade, é uma descrição do movimento, né, que se preocupa em falar sobre três grandezas físicas: posição, velocidade, aceleração e tempo, ou instantes de tempo. Tranquilo? Bom, quando a gente fala de vetores, lembra que a gente está falando de um ente matemático que vai trazer como informação para a gente o módulo, a direção e o sentido da minha grandeza física. Tranquilo? E aí, no caso da cinemática escalar, a gente não se preocupava com a questão de direção e sentido, né? Na verdade, o sentido sim, mas a direção nem tanto. Aqui na cinemática vetorial, a gente vai se preocupar com essa questão da direção e também do sentido, beleza? Então, a nossa descrição agora é uma descrição da cinemática levando em consideração que as minhas grandezas, posição, velocidade e aceleração, serão grandezas vetoriais, enquanto que o tempo ele vai ser sempre uma grandeza escalar, tranquilo? Então dá uma olhadinha aqui. A gente vai começar a falar do deslocamento vetorial. E para isso eu vou pegar uma trajetória curvilínea qualquer, beleza? Onde que nessa trajetória curvilínea eu tenho dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E que eu pense no seguinte: imagina que eu tenho aqui um referencial fixo na Terra, onde que eu estou representando esse referencial através do eixo x, y, z, e que eu consiga determinar através do vetor posição o ponto 1. Então tá aqui, ó, R1 é o vetor posição do ponto 1, né, do móvel no ponto 1. E que depois de um certo intervalo de tempo, esse móvel agora está ocupando a posição 2 nessa minha trajetória curvilínea. E eu vou representar essa posição através de um vetor posição chamado de R2. Tranquilo? Eu posso então calcular a variação ou deslocamento vetorial realizado por esse móvel fazendo R2 menos R1, ou seja, a posição no instante 2 menos a posição no instante 1. Beleza? Bom, cuidado que isso daqui é de natureza vetorial. E o que eu quero que você observe? Eu quero que você observe que o vetor deslocamento ou deslocamento vetorial vai ser sempre um vetor que liga o ponto 1 ao ponto 2, ou seja, que liga a posição 1 à posição 2. E se você pensar um pouquinho aqui enquanto álgebra vetorial comigo, né, soma entre dois vetores, repare que se eu pegar o vetor R1 e somar com o vetor R2, pegar o vetor R1 e somar com o vetor ΔR, repare que eu tenho como resultante o vetor R2. Então, R2 é R1 mais ΔR. Então, o vetor R2 ele é um vetor que liga a origem de R1 à extremidade de R2. Beleza? Um detalhe extremamente importante é que a gente não pode confundir agora grandezas que são escalares com grandezas que são vetoriais. Então, se eu estiver pensando no módulo desse vetor ΔR, desse vetor deslocamento vetorial, ele vai ser sempre menor ou igual ao módulo de deslocamento escalar. Só vai ser igual se eu tiver uma trajetória retilínea. Para qualquer outra trajetória que eu venha discutir, o módulo do vetor de deslocamento vai ser sempre menor ou igual ao módulo do ΔS escalar, beleza? Do deslocamento escalar. E aí a gente consegue explicar agora a velocidade, né? Velocidade vetorial média. Lembra que velocidade escalar média a gente define como sendo o módulo ΔS sobre o intervalo de tempo ΔT. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, o vetor velocidade média vai ser igual à razão do vetor deslocamento sobre o intervalo de tempo. O que eu quero que você perceba é o seguinte: repara que o vetor velocidade média ele vai ter que ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor ΔR. Então, no caso aqui da minha trajetória curvilínea, né, repara que o ΔR ele aponta na direção e no sentido de 1 para 2. Então, o meu vetor velocidade média também vai ter que estar apontando na direção e no sentido de 1 para 2. Beleza?
Tudo bem? Bom, outro detalhe que eu quero que você perceba é que o módulo do vetor velocidade média também vai ser menor ou igual ao módulo do vetor, o módulo da velocidade escalar média. Beleza? Por que isso? Porque a gente acabou de ver que para qualquer outra trajetória sem ser a trajetória retilínea, o módulo do vetor de deslocamento vai ser sempre menor do que o módulo do deslocamento escalar, o módulo ΔS. E só com essas duas informações a gente consegue fazer um exemplozinho bem legal, discutir um exemplo bem legal, que é o seguinte: imagina que você tenha dois móveis, o móvel 1 e o móvel 2. O móvel 1 ele vai estar fazendo movimento ao longo desse arco de circunferência, tranquilo? Enquanto que o móvel 2 vai estar fazendo o seu movimento ao longo do diâmetro dessa circunferência, tranquilo? Beleza? Dessa semicircunferência. E aí a gente pode ver o seguinte: observa que o ΔR1, ou seja, o vetor de deslocamento do móvel 1, é igual o vetor de deslocamento do móvel 2. Consegue perceber isso? Lembra que o vetor de deslocamento é sempre um cara que liga o início ao fim. Então, o início de um e o fim de um é de A para B. O início de 2 e o final de 2 também é de A para B. Então, os vetores são iguais. Os vetores de deslocamentos vetoriais são iguais. Se eles são iguais e a gente está levando em consideração, o mesmo intervalo de tempo, então as velocidades médias vetoriais também são iguais. Os vetores de velocidades médias também vão ser iguais. Agora, observa que o deslocamento escalar de 1, que é feito ao longo desse arco de circunferência, ele vai ser maior do que o deslocamento 2, que ele é feito ao longo dessa trajetória retilínea, sobre o diâmetro dessa minha circunferência. Beleza? Bom, e aí, se o ΔS1 é maior do que o ΔS2, é porque então a velocidade média de 1, a velocidade escalar média de 1 é maior do que a velocidade escalar média de 2. Ou seja, a velocidade, o módulo da velocidade média escalar 1 é maior do que o módulo da velocidade média escalar 2. Tranquilo? Bom, um outro detalhe que a gente consegue também discutir aqui é o seguinte: o módulo ΔR1 ele vai ser menor do que o módulo de deslocamento de 1. Lembra que a distância percorrida por 1 é justamente o comprimento dessa minha semicircunferência. Tranquilo? E aí, lembra o seguinte, que o módulo do vetor velocidade média ele vai ser sempre menor do que o módulo da velocidade média escalar. Então, nesse caso, o módulo do vetor velocidade média 1 vai ser menor do que o módulo da velocidade escalar média do móvel 1. Agora, olha para o móvel 2. O móvel 2 ele faz essa trajetória retilínea. Se ele faz essa trajetória retilínea, e aí a gente viu que numa trajetória retilínea o módulo do ΔR é igual ao módulo do ΔS, nesse caso o módulo ΔR2 vai ser igual ao ΔS2. Então, o módulo do vetor velocidade média do móvel 2 vai ser igual ao módulo da sua velocidade escalar média. Beleza? Próximo tópicozinho é a gente falar da velocidade instantânea, ou melhor, da velocidade vetorial instantânea. Tranquilo?